boa noite. Hoje é dia 9 de agosto de 2021. A gente vai gravar agora a aula 15 da série O Homem e Sua Mensagem, o Fluxo, né? A Águia da Mecânica Quântica, Joel Goldsmith. A última aula que a gente colocou no ar não foi da série Águia da Mecânica Quântica. A última aula colocada no ar foi a aula 11 da classe privativa extra, Revelações Metafísicas. Classe extra privada, fechada, gratuita, às quartas-feiras, apenas para os alunos participantes das classes vigentes, classe 2, praticando a presença, e classe 3, a arte de curar pelo espírito. Lembrando que a classe 3 acontece aos sábados e a classe 2 acontece aos domingos, alternadamente a cada 15 dias. E nas quartas-feiras a aula de revelações metafísicas. Então nós temos 3 classes em andamento, certo? Lembrando que para quem achar difícil entender Joel, para quem não consegue se virar de forma autodidata, para quem não consegue ali, não é para quem não consegue, todo mundo consegue, só que demora um determinado tempo para a gente expandir as nossas ideias na prática, se adaptando à linguagem de Joel, se adaptando a reinterpretar as aparências. Então, quanto tempo que uma pessoa que está estudando sozinha aí há 1, 2 ou 3 anos vai demorar a partir dali, para ela poder pensar nas entrelinhas, desenvolver raciocínio de oração em vigília, se adaptar à meditação contemplativa, né? Quanta dificuldade o ser humano tem na sua vida cotidiana humana, que é empecilho, pedra de tropeço, vamos dizer assim, ou às vezes autossabotagem que a pessoa nem percebe, e ela fica dentro de pensamentos limitantes, dentro de dogmas, dentro de ideias muito pequenas a respeito da prática. O que são ideias pequenas a respeito da prática? Eu conheci a mecânica quântica, conheci o Joel, agora minha vida vai melhorar. Isso é pensar em si próprio. A prática não é para isso, ok? Teve gente que já me pediu, por que o senhor não faz um estudo, vamos dizer assim, um estudo mais básico para mais gente? O senhor teria uma classe privativa com mais alunos? Não teria não, porque a classe privativa, sendo um estudo na profundidade que já tem 30 e poucos alunos. Se eu fizesse uma classe para mais gente que está mais assim, mais chegando no estudo, que ainda não entende tanto, eu ia ter que dedicar parte do meu tempo para um grupo de estudos. E eu não ministro o grupo de estudo, eu dou aula, então é classe, certo? Uma coisa é ministrar aula, outra é conduzir grupo de estudo. No grupo de estudo o pessoal conversa, fala, todo mundo expõe, todo mundo põe pergunta de tudo quanto é tipo toda hora, e ali não há um direcionamento, não há uma condução para que o raciocínio vá se desenrolando apenas dentro do conteúdo e das dúvidas que o conteúdo traz, para que a gente possa aplicar isso na vida humana. Então, nós temos no site www.psicanalisedalma.com muita coisa gratuita, e o primeiro conteúdo pago do site é classe privativa número 1, classe privativa ou caminho infinito. 42 aulas já está disponível no site. Essa classe já fechou, já acabou, não vai ter outra classe de estudo do caminho infinito, pelo menos não tem previsão nenhuma disso, né? Quem sabe daqui a alguns anos, mas aí vai ser outro assunto. Por enquanto, e provavelmente não mesmo, classe privativa número 1 vai ser só ela. O estudo mais profundo do caminho infinito. Aquilo ali é o suficiente, gente. São mais de 100 horas aula para a pessoa ouvir ali argumentos, acolhimento, pensamentos, orientações e interpretações, né? De como pegar aquilo ali e entender na prática. Porque eu mesmo, se eu estudar o caminho infinito de novo, eu vou entender mais coisas lá. Então, na classe privativa número 1, eu fiz o melhor que foi possível dentro do que eu pude, vamos dizer assim, discernir até o momento, para poder comentar com os alunos, certo? E depois disponibilizar isso no site lá para quem tiver necessidade de adquirir esse material. A gente vai para... Hoje é a aula 15 da série A Águia da Mecânica Quântica, o Homem e Sua Mensagem, o Fluxo.
Joel Goldsmith. A gente terminou a última aula na seguinte frase, ó. A oração de um homem justo, lembrando que não se contentem em assistir esses vidinhos de uma hora, ok? Leia um livro A Jornada Espiritual. Não adianta nada ouvir eu falando aqui o que quer que seja, se não tiver com o livro na mão, se não estiver estudando por conta própria em casa, ok? O jornada é um passeio, nem é estudo, mas precisa do contato com aquilo ali. Cada um, gente, vai ter uma percepção daquilo ali. Uns vão ter uma percepção pequena, uns uma média e uns vão ter uma percepção melhorzinha. Quanto mais expandida for a percepção que o indivíduo tiver do que ele leu aqui, meu Deus, o Joel viveu isso, saiu do nada e da ignorância, um homem que pensava em negócios e prazer o tempo todo, mas que tinha uma sede por descobrir Deus. Se existe, não é beato, não. Se existe um Deus, por que o ser humano tem tanto problema? Muita gente tem essa pergunta na cabeça. Aí faz o quê? Joga a pergunta no lixo? Não, essa pergunta ela tem que ser colocada no altar da tua consciência. E você tem que enfrentar essa pergunta até que você encontre o caminho. O caminho é Joel, né? Então vamos dar continuidade aqui, ó. A oração de um homem justo vale muito. Lembrando que subimos um parágrafo aqui para retomar a leitura, certo? Até então, procuramos que Deus nos purificasse. Nós esperamos por alguma visitação de fora ou de dentro, esperando que algo aconteça do nada, ou algo acontece de fora, porque eu acho que eu estou entendendo a prática, ou algo acontece dentro de mim, porque eu estou entendendo a prática. Não, não é nada disso. Aqui, ó. Até então, procuramos que Deus nos purificasse. Nós esperamos por alguma visitação de fora ou de dentro, que deveria nos purificar milagrosamente, nos purificar e eventualmente perdoar nossos pecados. Perdoar os pecados aqui, vamos expandir, tá? Não dá para ficar pensando, pecado, mas não existe pecado. Não, não é isso. Pecado é nossas faltas, nossos problemas. O pecado é a vida humana com problemas. Dualidade, karma, tá? Karma é um pecadão, é um problemaço, mas é um problema necessário para a consciência humana até que ela possa quebrar os grilhões da visão limitada da matéria, né? Aí o Joel continua. Em minha própria... Eu não ia ler esse trecho, não, mas dando uma olhadinha aqui, onde que eu começo a aula mesmo, onde foi que eu parei, quando eu li essa frase, eu falei, não, eu vou comentar isso aqui de novo. Olha aqui, ó. Em minha própria... Isso aqui foi a última frase da aula 14, hein? Em minha própria iniciação e purificação, aprendi isto. Palavras do Joel. Nós mesmos devemos iniciar os passos necessários para o desenvolvimento de Deus dentro e necessários para o desenvolvimento de Deus dentro é na consciência, e para o seu governo de nossas vidas. Quando o Joel diz aqui, ó, isso aqui eu não disse no final da última aula, por isso que eu estou dando esse arremate aqui, ó. Em minha própria iniciação e purificação. A purificação é a compreensão, tá, gente? Não tem como purificar de nada. Não existe nada ruim no universo, nem na vida humana. É um julgamento humano. Então, essa purificação é um discernimento, uma melhora das ideias. Vamos dizer assim, é um contato, uma comunhão. Ok? Ó, em minha própria iniciação e purificação, o que o Joel quer dizer com iniciação? A iniciação pode levar anos para ser atingida. Anos! E isso não significa que o praticante ali com 3, 4, 5 anos de prática não esteja apto a curar, a ser canal de bênçãos, a ter aprendido a orar minimamente, vamos dizer assim. Em minha própria iniciação e purificação aprendi isto, ou seja, na iniciação dele foi revelado fortemente para ele, né, que nós devemos iniciar os passos necessários para o desenvolvimento de Deus dentro e para o seu governo de nossas vidas. Então, olha, daria para falar meia hora sobre essa frase aqui. Só que isso aqui não é classe privativa online. Isso aqui é vídeo para o YouTube, tá? E no YouTube eu não dou aula. Tudo que foi produzido de material gratuito no YouTube até hoje foi, vamos dizer, tem gente que gosta, tá, acha legal, tem gente que acha o máximo. Eu acho que foi o necessário, certo? Foi o melhor que pôde ser feito dentro do necessário para o YouTube. Não adianta, gente, eu ficar trazendo conteúdo e estudo mais profundo sobre isso aqui para o YouTube e ficar pondo vídeo aqui a vida inteira, não.
Eu não posso encher o YouTube de vídeo porque eu tenho a minha própria prática, os alunos que eu assisto e as pessoas que procuram uma ajuda ou outra, as pessoas que procuram o atendimento individual, certo? Então, o YouTube é apenas um canal para a gente trazer esse assunto, para incentivar aqueles que quiserem estudar de forma mais aprofundada. Porque de forma mais aprofundada, só com acompanhamento, gente. Tá? Quem quer estudar de forma aprofundada, só com acompanhamento. Agora, a pessoa pode estudar de forma autodidata? Pode e deve. Só que aí ela está por conta própria. Não tem como o professor avaliar qual é o nível de compreensão que ela está atingindo ou que nível de bobagem ela pode estar mantendo na cachola dela, ainda presa a algum dogma, a algum conceito, porque ninguém chegou para ela e falou, não, meu amigo, isso aqui não é. Isso aqui você arranca da tua ideia. Não tem nada a ver. E dá para fazer isso muitas vezes, né? Tem gente que vem para o atendimento, já aconteceu isso, com uma sede enorme, eu quero servir o Cristo, eu quero o reino de Deus na terra. Isso é um ou outro, tá? Um ou outro. E aí fica ali super preocupado, porque afinal de contas teve uma vida religiosa, mas viu algumas orações fazerem efeito, mas tem pouca compreensão, e a visão religiosa que foi passada, ela quer mais, ela quer Joel, mas aí a pessoa fica cheia de dúvidas, e de vez em nunca aparece num atendimento para conversar alguma coisa, né? Gente, não pode manter dúvidas na cabeça. Joel vira a gente do avesso nas nossas crenças. Como que consegue estudar Joel e ainda cruzar com informação dogmática religiosa anterior ao estudo de Joel? Olha, eu sei que é difícil, tá? Mas às vezes isso precisa ser mostrado para a pessoa, né? Ó, aqui não dá. Você não vê que não bate? Vamos subir o teto. Aí acompanha ali carinhosamente e tal. Mas vamos para o que interessa, que é o... Eu fico lembrando de casos, de atendimentos, né? E fica dando vontade de comentar, mas deixa isso para lá. Aqui, ó. Vou retomar. Em minha própria iniciação e purificação aprendi isto. Nós mesmos devemos iniciar os passos necessários para o desenvolvimento de Deus dentro e para o seu governo de nossas vidas. Essa frase aqui tem tanta coisa que poderia comentar aqui dentro. É ampla demais. Demais. Ó, mas eu não vou poder, eu vou ter que seguir adiante. Aí depois fala, não professor, não repita, não, nós entendemos, tá bom, você entende o que essa frase significa? Não tem como entender o que essa frase significa, porque ela significa 30 ou 40 minutos de explicação. Aí ouve uma frasezinha dessa e acha que entendeu. Não estou menosprezando a inteligência de ninguém. Eu estou dizendo que tem muito para ser enxergado nas entrelinhas de Joel. E a gente tem que enxergar cada vez mais. Continuando na aula de hoje. O trecho aonde inicia a aula de hoje. Ó. Em 1957, lembrando que nós estamos lendo o livro Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Isso é uma série lendo a biografia de Joel. Não é aula sobre a prática, ok? A aula sobre a prática só a classe privativa. Aqui, ó. Ou atendimento individual. Em 1957, Joel me contou que, quando visitou o Paternum em Atenas, alguém sabe o que é o Paternum? O Paternon? Não sabe não? Então pesquisa no Google. Quando Joel visitou o Paternum em Atenas em 1955, achou-o estranhamente familiar, porque lhe parecia ter sido o lugar exato em que sua iniciação havia ocorrido naquelas primeiras horas da manhã em Santa Mônica em 1946. Ou seja, o Joel, quando ele visitou o Paternum, quando ele chegou lá, ele falou, nossa, isso me lembra muito aquela vivência interior que eu tive em minha consciência naquele dia em que eu tive aquela grande iniciação, tá? Essa não foi a única iniciação que ele experimentou, ou seja, Joel teve outras. No entanto, houve muitos nos anos que se seguiram. Aqui eu acho que devia estar escrito, houve muitas nos anos que se seguiram. Mas na maior parte, ele estava relutante em compartilhar qualquer um além do que está registrado aqui. Vamos melhorar essa tradução, né? Do Regis, do original. Ó, houve muitos anos em que se seguiram, mas na maior parte ele estava relutante em compartilhar
qualquer lembrança dessa, além do que já está registrado aqui. Ou seja, o Joel guardou muito registro aqui. Ele não revelou. Não cabe a uma pessoa que está atingindo graus de elevação espiritual revelar determinadas particularidades, percepções ou realidades espirituais que ele esteja vislumbrando. Você sabe por quê? Porque é a mesma coisa que jogar palavras na parede, palavras ao vento. É nada. Não vai ter o devido valor que tem para aquele que passou pela experiência interior de alto grau. Então não é comentado. Ah, conta aí para nós que nós vamos aprender. Não, não é assim não. Você precisa cozinhar o teu ser dentro de você mesmo nas meditações contemplativas, tá? E eu vou falar uma coisa, eu tenho atendido um ou outro de vez em quando aí, que fala, eu estou estudando há 1, 2 anos, tal, não sei o quê, e estou com umas dificuldades para meditação, até faço uma ou outra. Gente, isso é resistência do ego. Qual é a capacidade que as pessoas têm de ter um diálogo com elas mesmas quando elas entram dentro de uma meditação? Porque uma meditação não é só contemplar Deus e suas verdades. Ele tem que contemplar suas questões, suas dúvidas. Ele tem que fazer comparações. A meditação contemplativa é um exercício maravilhoso, certo? Mas extremamente vasto, onde a pessoa vai ali para analisar, contemplar, comparar, perguntar, buscar respostas, não respostas prontas. Ela vai ter que contemplar para ver se uma hora a resposta chega. Ok? Agora, a preocupação não é a chegada da resposta, é a atmosfera que ele está desenvolvendo naquela comunhão interna. Porque os resultados da prática vêm disso. Né? Agora, os resultados da prática não são apenas a melhora de alguns traços da vida particular do indivíduo. Melhorou alguma coisinha, tá bom, a prática está funcionando. Quem estiver pensando isso está tentando usar a prática como ferramenta. E a prática é espírito, não é ferramenta. Ela tem que trazer muito mais benefício para ele, para o entorno e principalmente para o desenvolvimento da sua consciência do que meras situações agradáveis. Vamos lá. Aqui, ó. Experimentou uma iniciação na manhã de sábado, breve, mas poderosa. Até agora, nenhuma relação com a classe. Aqui, ó. Essa não foi a única iniciação que ele experimentou. No entanto, houve muitas nos anos que se seguiram. Na maior parte, ele estava relutante em compartilhar qualquer detalhe, além do que está registrado aqui. Eu coloquei o detalhe aqui, está faltando uma concordância aqui no texto, certo? Ó. Experimentou uma iniciação na manhã de sábado, breve, mas poderosa. Até agora, nenhuma relação com a classe. Eu não sei exatamente o que isso aqui quer dizer. Até agora, nenhuma relação com a classe. Como assim? A iniciação não tinha uma relação com a classe? Bom, aqui não está dando entendimento nenhum. Mas também não agrega nada, eu vou passar para baixo. Porque o que me parece aqui é que a iniciação da manhã de sábado não teve nenhuma relação com a classe. Como não? Sempre tem relação com a classe, porque qualquer coisa que esteja sendo expandida na consciência do professor, de uma forma ou de outra, vai ser transferida para a classe. Inevitavelmente. Então, não faz muito sentido isso aqui. Hoje recebi uma nova ordenação. A seguir, estas são as notas. Aqui, gente, ó, em 1957, tal. Não é um trecho deslocado no livro. Ele está aqui agora citando algumas experiências que ele teve, certo? Hoje recebi uma nova ordenação. A seguir, estas são as notas. Disse, seja separado. Viva no mundo, mas não disso. O Espírito de Deus está em você. Entre aspas, na verdade é você. Você viverá em 2 mundos. No mundo espiritual, aprendendo sobre seus caminhos e expressando sua graça no mundo humano. Meu Espírito está em você. Ouça, fale, viva através do meu Espírito. Minha graça é força, conhecimento, apoio, suprimento para todo o seu trabalho. Ponto. Fecha aspas. Aí aqui, ó. Para mim foi mostrado o lótus da pureza, o lírio da imortalidade, sinais da presença do Espírito. E assim é. Agora começa aqui um outro parágrafo, mas vamos comentar isso daqui, ó.
experimentou uma iniciação na manhã de sábado, breve, mas poderosa. Até agora, nenhuma relação com a classe. Esse nenhuma relação com a classe, vamos tirar de lado aqui, porque não tem nada a ver, certo? Aqui, ó. O Espírito de Deus, agora aqui, ó. Hoje recebi uma nova ordenação. A seguir, estas são as notas. Ele está citando aqui essa revelação breve que ele recebeu, mas poderosíssima. O que é uma revelação interior? O Joel estava ali silenciosamente quando essa instrução surgiu, não entrou não, surgiu, fluiu em sua consciência como algo preciso, certeiro, reto e precioso. A pessoa chega a sentir a verdade nela, né? Por isso que é tão precioso. Por isso que é chamado de revelação aqui, ó. Ele recebeu uma revelação. A seguir, estas são as notas. Disse, a revelação disse, essa voz disse dentro dele, seja separado. Ou seja, não foi no começo da prática, já está calejado já. Aí recebe uma dessa, está posicionando ele para o que virá adiante, tá? No seguir do trabalho dele. Seja separado, separado do mundo. Viva no mundo, mas não disso. Não é o Joel explicando. Foi algo que foi desdobrou dentro da consciência dele. Não é ele contando historinha para nós, não. É algo que surgiu na consciência dele, que ele entendeu como uma extrema revelação que durou segundos. Ele recebeu uma iniciação ali, uma nota, uma ordenação, avisando, agora será assim, ó. Seja separado, viva no mundo espiritual, aprendendo sobre os seus caminhos e expressando sua graça no mundo humano. O que é viver no mundo espiritual? É ficar aqui e tal, dar uma cesadinha para as pessoas, não, legal, bonitinho, sou praticante, e na hora que for dormir, viver lá no mundo espiritual. Tem gente que pensa isso. E quem pensa isso é uma enorme dissonância cognitiva na prática, né? Viver no mundo espiritual é ter visão espiritual, compreensão espiritual, nesta vida aqui, no dia a dia, na rotina, a todo momento. Seja separado, viva no mundo, mas não disso. Tipo assim, dê cada vez menos importância às coisas do mundo. O Espírito de Deus está em você. Aí tem um apontamento aqui, entre aspas, na verdade é. A voz dizendo a ele, ó. Você viverá em dois mundos, no mundo espiritual, não é do lado de lá não, em algum lugar, mundo espiritual aqui. No mundo espiritual, aprendendo sobre seus caminhos e expressando sua graça no mundo humano, ou seja, percebendo a ação do Espírito, ele ia entrando em fluxo, harmonia e compreensão com isso, expressando a graça desse fluxo através de sua existência, né? Da existência do ser Joel. Aqui, expressando sua graça no mundo humano. Meu espírito está em você. Ouça, fale, viva através do meu espírito. Minha graça é a força, conhecimento, apoio, suprimento para todo o seu trabalho. Aí, fecha aspas. Aí o Joel concluiu aqui, ó. Para mim foi mostrado o lótus da pureza, o lírio da imortalidade, sinais da presença do Espírito. E assim é. Aqui quando diz, ó, meu Espírito está em você, ouça, fale, viva através do meu Espírito, era a própria voz silenciosa dizendo isso através dele, né? Minha graça e força, conhecimento, apoio, suprimento para todo o seu trabalho. Nessa altura do campeonato aqui, de anos de prática, Joel já estava com uma intimidade muito grande com a voz silenciosa e ele seguia fielmente tudo o que ela dizia a ele. Quanto mais fiel nós estamos à prática, mais nós estamos nos aproximando de, em algum tempo, em algum período da nossa vida, sermos totalmente guiados por essa voz silenciosa. Ok? Joel sustentou que há muitos relatos fictícios de iniciação repetidos por romancistas e outras pessoas. Aqui, ó. Joel sustentou, que vamos usar uma palavrinha melhor aqui para o português, né? Joel declara, Joel afirma que há muitos relatos fictícios de iniciação repetidos por romancistas e outras pessoas. O que o Joel está querendo dizer aqui? Que há muitos relatos de iniciação que são paia, tá? Que são mentira, que são, vamos dizer assim, que são enganos mediúnicos, tá certo? Que são equívocos mediúnicos. Aqui, ó.
repetidos por romancistas e outras pessoas, relatando algo que ouviram alguém dizer no Egito, na Índia ou no Tibete, mas para seu conhecimento, em nenhum lugar da terra havia um registro de uma revelação feita por um mestre de que o que fez dele o mestre. Vamos ler de novo? Aqui, ó. Mas para seu conhecimento, em nenhum lugar na terra. E o Joel pesquisou, hein? Ele viu que não existiam esses registros. Mas para seu conhecimento, em nenhum lugar na terra havia registro de uma revelação feita por um mestre de o que fez dele um mestre. Joel não achou revelações escritas. O que foi que fez o indivíduo um mestre? Não tem. Sabe por que não tem? Porque todas as revelações dadas para nós foram mal interpretadas, mudadas, certo? Tem muitas interpretações mediúnicas ou que saem da mente humana, de gente que acha que tenha santa paciência. Eu já vi tanta coisa, já vi tanta bobagem, que eu quero até pular essa parte. Aqui, ó. Não havia, mas para seu conhecimento, em nenhum lugar da terra havia um registro, não há sequer um registro de uma revelação feita por um mestre de o que fez dele um mestre. Ele tinha certeza de que Jesus nunca deu segredos ele tinha certeza, Joel tinha certeza de que Jesus nunca deu segredos de sua iniciação, nem para os seus discípulos. Você sabe por quê? Vocês sabem por quê que não é possível dar os segredos de uma iniciação para um discípulo? Porque por mais que conte com palavras, ele não capta, porque não foi ele que sentiu. Então ele terá que ter suas próprias experiências ou sua própria coleção de cliques, porque antes de chegar à iniciação, que são transições da consciência, o praticante, o estudante, ele vai ter uma coleção enorme de cliques. E normalmente esses cliques ou essas percepções acontecem no contato com o professor, né? A própria literatura do Joel diz isso, gente. E tem alunos que comprovam isso, né? Eles mesmos percebem. Aqui, ó. Antes da conclusão do caminho infinito, Joel recebeu uma visão do passado, do presente e do futuro. Nessa visão, ele transcendeu o tempo e o espaço, e toda a vida foi revelada na magnitude dessa experiência. O caminho infinito não foi algo que acabou de acontecer, foi o fruto de todos os seus anos de estudo e prática, fruto dessa inabalável dedicação ao princípio que finalmente chegou ao fim neste livro. Inabalável dedicação ao princípio. Que princípio? Princípio metafísico, princípio espiritual, princípio de um poder, os princípios da prática, certo? Consciência da presença é princípio criador. Quando diz aqui, nessa visão, antes da conclusão do caminho infinito, Joel recebeu uma visão do passado, do presente e do futuro. O que aconteceu? Joel saiu do corpinho dele, foi parar lá no espaço e teve uma visão do presente, do passado e do futuro. Nada disso, né, gente? Quando diz aqui visão do presente, do passado e do futuro, não significa enxergar todos os acontecimentos do passado, entender plenamente o presente e ver vários acontecimentos do futuro e estar alheio, né, e fora dessa realidade. Não. É uma percepção do estado de consciência que está num alto grau de expansão para o nível humano, certo? Que depois continua mais ainda. É uma percepção que a pessoa tem, aonde ela tem um entendimento do presente, do passado e do futuro. Não significa que ela enxergou tudo, não. Agora, tem que explicar isso, porque senão lê lá, não, é só leia aí para nós que nós vamos entender. Recebeu uma visão do presente, do passado e do futuro, é legal pra caramba, nossa, superpoderes. Não é nada disso. Essa visão do presente, do passado e do futuro é uma percepção, é uma compreensão. Visão aqui significa compreensão, não significa que ele viu tudo, não. Que ele viu todo o passado e todo o futuro. Então ele podia o quê? Lançar o gibi, né?
todos os números da Mega Sena. Ele não viu nada, certo? Ele tem uma compreensão enorme que foi dada a ele sobre a questão passado, presente e futuro. Ok? Aqui, ó. Nessa visão ele transcendeu o tempo e o espaço, e toda a vida foi revelada na magnitude dessa experiência. Ou seja, na magnitude dessa experiência, o que é transcender o espaço-tempo? É não ter identificação mais com a razão, a racionalidade, a lógica do espaço-tempo cai. Não existe espaço nem tempo, só há espírito e eternidade. Então foi revelada para ele a magnitude da vida e a insignificância do tempo, ok? Tá aí. Aqui, ó. O caminho infinito não foi algo que acabou de acontecer. Foi fruto de todos os seus anos de estudo e prática. Fruto dessa inabalável dedicação ao princípio que finalmente chegou ao fim deste livro. Ou seja, aqueles vários anos chegaram ao... Não é que o fim foi o final da história de Joel, não. Todos aqueles anos de reinterpretação, estudo, comunhão, dedicação, meditação, culminaram, certo? Ali na confecção, na manifestação do livro O Caminho Infinito. Muito antes disso, enquanto ele era o primeiro leitor da terceira igreja de Cristo cientista, ou ciência cristã, muito antes disso, enquanto ele era o primeiro leitor da terceira igreja de Cristo, ou seja, muito tempo antes dessa iniciação, em Boston, sentado em sua mesa em 20 de novembro de 1940, bem antes, às 13h45, ele escreveu: minha tarefa será reunir os que estão ao meu redor, que entendem a verdade como é apresentada aos meus escritos, em meus escritos. Fecha aspas, aqui ó. Muito antes disso, enquanto ele era o primeiro leitor da terceira igreja de Cristo cientista em Boston, sentado em sua mesa em 20 de novembro de 1940, às 13h45, ele escreveu, abre aspas, minha tarefa será reunir os que estão ao meu redor, que entendem a verdade como é apresentada em meus escritos. Fecha aspas. Naquela época, não havia alunos e não havia escritos, mas ele anotou isso por escrito e nunca viu novamente até 1946. Olha que interessante, ele não tinha alunos, ele não tinha escritos, mas ele anotou isso, ó, a anotação que ele fez. Ó. Minha tarefa será reunir os que estão ao meu redor, que entendem a verdade como é apresentada em meus escritos. Certo? Agora vem ele dizendo, naquela época não havia alunos e não havia escritos, mas ele anotou isso por escrito e nunca viu novamente até 1946, quando ele estava passando por alguns de seus trabalhos. Era uma previsão de eventos futuros, mas não é uma previsão de eventos futuros que o cara, agora eu prevejo o futuro. Ele nem percebe que ele está fazendo isso. O testemunho é dado depois. Era uma previsão de eventos futuros, mas deve ter parecido estranha para ele naquela época. Então, em Santa Mônica, Califórnia, quando o manuscrito de O Caminho Infinito estava apenas começando a se formar, ele encontrou outro pedaço de escrita, evidentemente do mesmo bloco, datado de 1937. Ou seja, no mesmo bloquinho que ele anotou em 1940, ele achou uma outra anotação de 1937. Aqui, ó. A anotação dele de 37, que foi parar no Caminho Infinito, tá? Aqui, ó. A iluminação dissolve todos os laços materiais e une os homens com as cadeias de ouro da compreensão espiritual. Reconhece apenas a liderança do Cristo. Cristo, presença, tá? Consciência. Não tem ritual ou regra. É zero ritual e zero regra. Mas o divino e impessoal amor universal. Nenhuma outra adoração que a chama interior que é acesa no santuário do Espírito. Esta união é o estado de livre fraternidade espiritual. A única restrição é a disciplina da alma. A única restrição é a disciplina da alma. Que restrição? A restrição à prática? Não. É uma restrição ou regra, ok?
ok? Se não houver um direcionamento para uma disciplina da alma, ele está totalmente fora da prática. Ele quer o quê? Ele quer ter ideias da disciplina da alma na sua mente, mas ele permitir que a mente dele tome conta o tempo todo e a disciplina da alma seja apenas uma informação volitando ali? Não, não pode. Aqui, ó. A única restrição é a disciplina da alma, a própria prática, ok? Portanto, não tem nada de limitante nisso. Portanto, conhecemos a liberdade sem licença. Aqui é sem licenciosidade, sem culpa, tá? Somos um universo coeso, aqui está escrito unido, sem limites físicos. Um serviço divino a Deus sem cerimônia ou credo. O iluminado caminha sem medo, pela graça. Eu não vou entrar nas explicações dessa frase aqui, né? Isso aí foi explicado um pouquinho no curso de terapia, e com certeza tem isso aqui lá dentro da classe privativa número 1, lá explicando isso aqui, quando foi lido o Caminho Infinito, nessas 42 aulas de classe privativa online, que está disponível no site, certo? Continuando aqui, ó. Desta passagem, Joel falou mais tarde maravilhado, como um praticante da ciência cristã escreve algo assim. Ele ficou perplexo com o próprio fato dele ter escrito aquilo. Como eu poderia sonhar com algo como quebrar os laços materiais, ou de uma fraternidade espiritual, ou de um serviço unido a Deus? Tipo assim, de onde teriam vindo essas ideias, essas palavras? Pensamentos como esses não entram na mente, a menos que saiam do universal. Mas não sai do universal para fora, não. Sai do universal, porque o universal e o infinito também está dentro de nós. Aqui, ó. Foi escrito em 1937 e nunca mais ouvi até 46. E aqui ele surge a mais de 5.000 quilômetros de distância. Eu não entendi, mas gostei e coloquei na página 40 do Caminho Infinito. Como o livro estava pronto para impressão, a mesma passagem veio à minha mente novamente, e eu disse ao editor, aí o Joel disse para o editor, eu quero que essa passagem seja colocada na frente de cada livro, de todo manuscrito ou de todo panfleto que possa aparecer com o meu nome nele. Mesmo assim, Joel não sabia por que isso era tão significativo, porque não tinha ideia do trabalho que estava à sua frente. Ou seja, já estava se desdobrando um vislumbre ali do que viria a seguir. Ele não sabia direito o que era aquela cacetada iluminada que ele recebia a cada revelação dessa. Ele não tinha ideia do que viria no porvir, mas já estava ali num processo. Depois de 15 ou 16 anos estudando ciência cristã, a consciência dele começou a transbordar sabedoria e presença, ok? Eu disse 15, 16 anos de estudo, tá? Dedicadíssimo. Agora, a pessoa, porque ela vai ter estudo dedicado, ela vai eliminar a vida humana dela? Não. Ela vai eliminar na vida humana dela aquilo que é distração, frivolidade, não serve ou faz ela perder tempo. Isso faz com que ela seja mais produtiva, mais prestativa, mais inventiva e, vamos dizer assim, mais receptiva a perceber as nuances da prática, ou o próprio trabalho com a sombra, ou o reconhecimento da presença da mesma em várias circunstâncias. E aquilo vai crescendo nela, devagarzinho, devagarzinho, e ela vai compreendendo a vida e suas expressões. Aqui. Joel não sabia porque isso era tão significativo, porque não tinha ideia do trabalho que estava à sua frente, ou melhor aqui, né? Ele não tinha ideia do que estava por vir, ok? Mais tarde ele disse que a mesma coisa que ele deu aquela mensagem em 37, escreveu o Caminho Infinito e forneceu a deixa para todo o trabalho do Caminho Infinito ao longo de todo o tempo. O que ele está dizendo, gente? Que essas verdades não saíram da mente dele e nem o Caminho Infinito. Mais tarde ele disse que a mesma coisa que ele deu aquela mensagem
Qual é essa coisa que lhe deu essa mensagem? Essa presença infinita que manifesta nosso próprio ser e que, cultivada em nossa experiência, em nossa consciência, em algum momento começa a se tornar perceptível aqui e ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até vamos dizer assim, até que o nosso eu humano esteja sendo tão observado que ele esteja sendo desconsiderado dentro de nossa vivência interior. A gente vai viver traços da vida humana, coisas da vida humana. Ok? Mas interiormente o eu humano vai estar sobre uma observação cada vez mais criteriosa. Quanto mais criteriosa é a observação do nosso eu interior, menos sofrimento o indivíduo tem para seguir pela prática. É lógico, existe a catarse, existe o conflito, e o conflito não é falta de compreensão para quem está entendendo a prática e está com um grande conflito interno. Não, aquele conflito interno significa que o movimento na consciência está intenso e será quebrado. Agora, nós estamos falando de conflitos para aqueles que estão estudando, tá? Quem tem conflitos e não está estudando nada, sinto muito, não tem muito que possa ser feito. O problema da questão do estudo, gente, é a gente atrelar ideias dogmáticas ou ideias, vamos dizer assim, muito distorcidas a respeito da prática e tomá-las por válidas. Ter pouco conhecimento no assunto, vamos dizer assim, não estar habituado, né? Eu acho que é o termo mais adequado, não estar habituado com interpretação espiritual, não estar habituado com reinterpretar a realidade para ter discernimento espiritual dos acontecimentos gerais, todos. Não estar habituado com isso é uma dificuldade da prática. Dificuldade inevitável, intransponível. Assim, ela é intransponível no sentido de saltar por através dela, é impossível. Nós temos que caminhar dentro das dificuldades humanas, aprendendo a desenvolver a prática, ok? Aqui, ó, retomando aqui, ó. Desde os primeiros... É aqui mesmo? Desde os primeiros dias do ministério de cura de Joel, ele escreveu cartas para seus pacientes, às vezes volumosas. Logo ele se viu escrevendo uma carta semanal para aqueles que queriam uma mensagem da verdade vinda dele. E embora alguma dessas cartas fossem para o livro O Caminho Infinito, vários dos capítulos foram escritos especificamente para o livro, como apenas o capítulo sobre imortalidade, o capítulo Sofrimento, o capítulo intitulado Novo Horizonte, que Joel conheceu como o capítulo mais importante de todo o livro, e saiu de um sonho, né? Um sonho que não foi bem um sonho, ele acordou dentro do sonho, e acordado no quarto ele viu que o negócio estava lá ainda. Quem conhece a história vai saber do que eu estou falando. Quem não conhece vai dar uma boiada geral agora. E eu não vou explicar agora. Em toda a sua vida, de acordo com Joel, ele provavelmente não tinha mais... em toda a sua vida, de acordo com Joel, aqui está escrito assim, ele provavelmente não tinha mais do que 100 sonhos. Vamos traduzir melhor, né? Provavelmente ele não teve mais do que 100 sonhos. O Joel disse que se ele fosse lembrar da vida dele humana, olha, eu não sonho muito. Se eu sonhei muito nessa minha vida, eu devo ter tido aí uma centena de sonhos. Porque todo mundo sonha demais. Uma atividade mental muito grande tem muitos sonhos. Porque quem é que teve só 100 sonhos? Todo mundo tem muito mais que isso. Mas no caso do Joel, ele não se lembrava de ter tido mais do que 100 sonhos. Sonhos dormindo, ok? Em toda a sua vida, de acordo com Joel, ele provavelmente não deveria ter tido mais do que 100 sonhos. E todos, menos um deles, era sem sentido. O que ele está dizendo? Todos eram sem sentido, a não ser esse, onde ele acordou do sonho e o pergaminho ainda estava pendurado no quarto dele, certo? Mas esse sonho tinha um significado real para ele. Ele deu o capítulo Novo Horizonte. Uma noite em Santa Mônica, enquanto ele dormia profundamente, eu não lembrava, né? Agora, eu disse que eu não ia explicar, não adiantou nada. Agora já vem o acontecimento, o relato.
de como surgiu o livro O Novo Horizonte, ó. Uma noite em Santa Mônica, porque eu não ia explicar não, eu ia passar batido. Eu até achei que essa parte aqui já tinha ficado para trás, mas vamos lá. Uma noite em Santa Mônica, enquanto ele está contando o sonho que ele teve, o único sonho significativo da vida dele, ó. Uma noite em Santa Mônica, enquanto ele dormia profundamente, uma faixa de seda vermelha foi baixada do teto. Não havia nenhuma mensagem. Nela havia uma mensagem. Vamos ler de novo, que eu disse nenhuma aqui, tirou o sentido da coisa. Uma noite em Santa Mônica, enquanto ele dormia profundamente, uma faixa de seda vermelha foi baixada do teto. Se desenrolou do teto do quarto, tá? Nela havia uma mensagem em letras de ouro, inglês antigo, em letras de ouro, letras douradas, do inglês antigo. E embora ele estivesse sonhando, sabia que era um sonho. Ele também sabia que precisava acordar para escrever o que viu, ou seja, dentro do sonho, ele viu que aquela faixa vermelha, aquela seda vermelha, escrito em letras douradas, em inglês antigo, que aquilo era tão importante, aquilo que ele dentro do sonho estava vendo pendurado ali no quarto dele, que ele falou assim, eu preciso acordar desse sonho e escrever isso agora, certo? Aqui, ó. Ele também sabia que precisava acordar para escrever o que viu, e assim forçou-se a acordar. Ele se virou para sair do sonho. Mesmo quando ele estava acordado, a faixa ainda estava lá, ou seja, ele acordou e a faixa ainda estava lá. E ele escreveu, copiou a mensagem que estava na faixa. Quando ele terminou, o banner se enrolou e desapareceu. Aqui não é banner, gente, é pergaminho, certo? Mas tudo bem. E se enrolou para cima e desapareceu. Como é que pode uma experiência dessa, né? Na manhã seguinte, Joel deu uma cópia do que ele escrevera para sua secretária, Nellie Steves, que se mudara para a Califórnia. Sua resposta foi, esse é o último capítulo do livro, O Caminho Infinito. Embora não seja o último capítulo, é um dos últimos. E Joel sempre sentiu que é um dos mais importantes em seus escritos, porque traz com tanta clareza que antes que uma pessoa possa entrar na vida espiritual, não apenas o mal da experiência humana deve ser abandonado, mas também o bem, e aí a casa cai. Quando a gente entende que o mal da experiência humana deve ser abandonado, é o início do entendimento da prática. Mas pode demorar aí 3 ou 4 anos, 5, até mais, para a pessoa entender sozinha que o bem da vida humana também vai ter que ser abandonado. Mas Sandro, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem bem nenhum. Não, é abandonando os bens da vida humana que nós teremos bens mais consistentes, permanentes. É aí que o co-criador manifesta a situação, porque não é ele que manifesta. É o abandono do medo pelo mal e do desejo pelo bem que vai manifestar situações harmônicas da prática, ok? Não é que ele vai ficar sem nada, não. Aqui, ó. Então esse capítulo, ó, e Joel sempre sentiu que é um dos mais importantes em seus escritos, porque traz com tanta clareza que capítulo? O capítulo, O Novo Horizonte, do Caminho Infinito. Porque traz com tanta clareza que antes que uma pessoa, o capítulo traz com clareza, explicando que antes de entrar na vida espiritual, a pessoa deve abandonar o mal da vida humana, mas também deve abandonar o bem. É mais difícil, não é fácil, mas a gente vai seguindo, vai compreendendo e vai abandonando o desejo pelo bem da vida humana, enquanto a gente vai usufruindo dele. Abandona o desejo e o sofrimento por ele. Não abandona a possibilidade de usufruir dos bens da vida humana. Certo? Abandona o sofrimento e o desejo. Abandona a mente, que só pensa no bem que quer, mas não consegue preencher a mente com a verdade. Caramba, que dificuldade, não? Assim, gente, aí vão dizer, como que você diz que nós não entendemos? Gente, eu tiro a visão que eu tenho da dificuldade de entender a prática do quanto foi difícil para mim também. E do quanto eu vejo a dificuldade daqueles que procuram atendimento para tirar dúvidas, para querer respostas sobre a prática. As respostas não são encontradas porque as pessoas não param para procurar dentro delas mesmas. Agora,
Como que elas vão parar para procurar respostas dentro delas mesmas se o território interno é infinito, inexplorado? Ela se sente perdida ali dentro da meditação contemplativa. Ah, coitadinha. Aqui. Aqui. E Joel sempre sentiu que é um dos mais importantes em seus escritos, porque traz com tanta clareza que antes que uma pessoa possa entrar na vida espiritual, não apenas o mal da experiência humana deve ser abandonado, mas também o bem. Muitas vezes ouvi Joel pedir aos alunos que não lessem nada a não ser aquele capítulo por 2 semanas ou 1 mês e contemplar seu significado. O capítulo sobre suprimento em O Caminho Infinito teve um impacto tão grande sobre aqueles que o leram que finalmente foi impresso em forma de panfleto. Embora esse fosse um assunto sobre o qual Joel pudesse falar com autoridade, porque ele havia resolvido esse problema em sua vida, a própria experiência inicial de falta, ele sempre pensou que era um assunto que não poderia ser explicado somente com palavras. Um dia, no entanto, quando ele e sua esposa estavam dirigindo de Los Angeles para o deserto, eles passaram por uma área de pomares, onde laranjas, toranjas e limões cresciam. Foi nesse momento em que ele teve uma visão tão clara sobre o assunto do suprimento que ele sentiu que poderia ensiná-la àqueles que não estavam familiarizados com a visão que ele tinha sobre a natureza do suprimento. Suprimento não é grana, suprimento é manifestação da consciência. Consciência é suprimento. Suprimento são coisas dadas de acréscimo. Suprimento é a manifestação das coisas de acréscimo. Suprimento é caminhar pela prática entre 2 mundos, abandonando o desejo pelo bem, enquanto entende que suprimento é consciência da presença, ok? Essas explicações que eu dou aqui na aula do Jornada, que parecem ser explicações da prática, eu vou deixar bem claro, tá? Eu não tenho a pretensão de dar explicações da prática em aulas do Jornada aqui no YouTube. Porque eu ia ter que discorrer em muito mais exemplos e explicações, tá? E não é o contexto. Aqui não é aula de classe privativa. Aqui é a leitura comentada da experiência, da biografia de Joel Goldsmith. Aqui. Foi nesse momento em que ele teve uma visão tão clara sobre o assunto do suprimento, que ele sentiu que poderia ensiná-la àqueles que estavam familiarizados com a visão que ele tinha sobre a natureza do suprimento, não como algo visível, mas como aquilo que flui para fora da consciência do ser individual, como o método de apresentação do tema do suprimento se desenrolou para ele, usando a laranja e a laranjeira como exemplo. Ele contou isso com entusiasmo a Nádia. Ela, com igual entusiasmo, disse-lhe para ter certeza de anotar, porque era realmente isso. E assim foi que o capítulo sobre suprimento nasceu. A gente vai terminar aqui a aula de hoje, depois a gente vai continuar aqui. Quando o Caminho Infinito foi publicado, Joel enviou para praticamente todas as grandes editoras da cidade de Nova York. Nesse capítulo, o suprimento do Caminho Infinito, ou quando Joel, em vários dos seus escritos e áudios e aulas, explica que suprimento é consciência e que o suprimento deve fluir de nós, significa que não deve existir em nós a ideia ou o sentimento da falta, ok? Ninguém vai retirar de imediato a ideia ou o sentimento da falta todinha do seu ser e ficar isento nela, não. Mas é na tentativa de que o entendimento dele aumenta, que a compreensão dele aumenta, que a leitura dele do mundo melhora, que ele passa a acolher as demandas e assim alguma tranquilidade e compreensão vai se transformar ali praticamente assim que ele tiver um posicionamento melhor na prática, compreensão, certo? Uma mudança de atitude ali. Ele é o centro de seu ser.
ele compreende agora a situação, ele sente as dificuldades da vida humana, mas é capaz de conviver com elas porque as interpreta em sua mente e reconhece de volta no cenário humano a própria presença. Ele está eliminando um conflito interior entre ele e Deus, ok? E isso é suprimento. A gente termina por aqui a aula de hoje, né? Porque essas aulas têm 1 hora de duração apenas. E dizer aqui que quem precisar, quem achar que precisa, certo? Nós temos lá no www.psicanalisealma.com as 42 aulas completas. Já foi fechado o curso, já está lá disponível. Pessoas participaram dele ao vivo, online, certo? Essas pessoas agora estão na classe 2, classe 3 e classe extra. Mas elas participaram da classe 1. Foram 42 aulas de aproximadamente 3 horas cada aula. São mais de 100 horas aula, certo? E eu vou fazer alguma coisa aqui que uma pessoa tinha sugerido para mim. Essa pessoa sugeriu isso para mim já umas 2 ou 3 vezes. E hoje, antes da aula, de repente, isso me veio à mente. E eu tive que refletir por alguns instantes, por um período, para ver se eu deveria dizer isso ou não. E durante a gravação dessa aula, eu fui ainda decidindo se eu iria dizer isso no final dessa aula ou não, ok? E eu resolvi que eu vou dizer assim, porque é válido. Porque eu não vendo classe privativa, tá? Não dá para vender classe privativa. A pessoa tem que precisar daquilo ali. Não é material que dá para fazer publicidade e vender, ok? Eu vou dar uma ajudinha. E não é uma ajudinha porque eu estou pagando de arrogante, não. Ah, eu sou bom, eu ajudo as pessoas. Não. É para ver se realmente isso pode ser ajuda para 1 dúzia. Eu ia falar 10, eu vou falar 1 dúzia. Eu vou dar 10 sessões. A sessão custa R$150, é de graça a sessão, certo? E tem o material da classe privativa online lá. 1 dúzia de assinaturas, certo? 1 dúzia de pessoas, 12 pessoas que comprarem o material de classe privativa online, não é comprar módulo. Ah, eu comprei um módulo, o senhor me dá uma sessão? Não, não, não. Aqueles primeiros 12 que fizerem a compra lá no site das 42 aulas, o módulo completo, e entrarem em contato comigo, tem aqui na descrição do vídeo o telefone da Psicanálise da Alma, da triagem, telefone de WhatsApp, que é para mandar mensagem de texto. Não adianta ligar porque eu não atendo, ok? Manda mensagem de texto no WhatsApp. A primeira, 1 dúzia de pessoas que comprar as 42 aulas completas de classe privativa vai ganhar 10 sessões de Psicanálise da Alma e vai poder usar uma por mês. Então ela vai ter uma sessão por mês para dar um ajuste no que ela estudar naquelas aulas. Olha que legal, né? Que legal. Eu tive essa ideia foi dada por uma pessoa. 2 ou 3 vezes ela comentou comigo. Só que eu não sabia como encaixar isso. Eu não gosto dessas coisas. Eu sou um excelente vendedor, mas esse material não é vendável, ok? E ideias de promoção, não sei o que, papapá, não pega bem. Cai super mal tratar um assunto sério desse com promoções, gente. Mas se tiver 1 dúzia de interessados que estão estudando, que estão com dificuldade, ainda não tem classe privativa online, certo? Mas eles têm vontade de comprar, um incentivo para vocês aí, 1 dúzia de vocês. Quem comprar a classe privativa online, entrar em contato comigo e eu verificar lá no sistema que comprou o pacote completo, eu vou dar 10 sessões, uma por mês, para ajudar a acompanhar essas aulas aí. Que aí a pessoa vai assistir as aulas da classe privativa online e 1 vez por mês vai poder fazer uma sessão comigo, vai ganhar 10 sessões, certo? Aonde nessas 10 sessões, em cada uma delas, a pessoa vai poder ter uma sessão de orientação geral da prática. Olha que legal. Agora, ai que legal, o professor tão legal, deu um presente para nós. Não, não dei não. Não dei não porque é só 1 dúzia. 1 dúzia de pessoas que comprarem classe privativa número 1, tá 42 aulas lá disponível, vai ganhar 10 sessões, uma por mês.
certo? Isso depois eu vou acertar, eu vou ver, eu vou atender, eu agendo, etc e tal, para dar uma experiência que eu estou fazendo. Não é que eu estou fazendo uma promoção, não. É uma experiência. Eu quero ver o que acontece. Se aparece uma dúzia de pessoas que estão precisando comprar classe privativa online, mas a experiência que eu vou fazer é o seguinte: o que vai acontecer nessas 10 sessões mensais? Tá joia? Fica por aqui o final da aula de hoje. O telefone de contato de WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. Sabe quando está embaixo do YouTube, está aqui, mostrar mais? Aí a pessoa clica ali, abre, perto dos comentários ali vai estar o telefone. Porque eu não quero mais ficar colocando telefone na tela aqui e tal. Pô, caramba, né? O máximo que eu vou colocar aqui é o endereço do site. Então, quem entrar em contato pelo telefone e tiver comprado classe privativa online, vai ganhar 10 sessões de psicanálise da aula. Uma dúzia só, tá? Uma dúzia só. Porque eu estou dando quantas sessões? 120 sessões. 120 não. 12 pessoas, 120, 10 pessoas. 12 pessoas, 10 sessões cada uma, 120. Então, no ano, vão ser 120 sessões de acompanhamento de orientação geral para uma dúzia de alunos que ainda não tem classe privativa online. Tá certo? Fica aqui o encerramento dessa aula. Muito obrigado. Até a próxima. E a gente continua aqui, ó. Quando o Caminho Infinito foi publicado, Joel enviou para praticamente todas as grandes editoras da cidade de Nova York. Na próxima aula a gente continua desse trecho aqui, tá certo? Demais, continua tudo normal, atendimento individual online para aqueles que querem estudar Joel, certo? Dentro do atendimento, ou mesmo aquelas pessoas que precisam ali de uma psicanálise aparentemente mais tradicional, né, gente? Porque as pessoas precisam falar. Se elas não falam que vai nas ideias dela, elas não conseguem conversar nem com elas mesmas. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer um estudo autodidata da prática? Você sabe por quê? Porque a dificuldade da pessoa conversar com ela mesma dentro da sua mente, dentro da meditação, buscando os ensinamentos e os princípios de Joel. Não consegue. Uma parte não consegue, né? Dizer que todo mundo não consegue seria julgamento. Ok? Então, essa habilidade, esse desenvolvimento de uma conversa interior consigo mesmo que permite o avanço da prática. Agora, quando que a pessoa não consegue? Tem gente que consegue fazer, gente. E quem não consegue? Quem não consegue precisa de ajuda. O indivíduo precisa ficar devidamente acolhido para ele poder falar, expor suas questões. Isso chama livre associação. Falar sem pé nem cabeça, sem ordem, isso, aquilo, enquanto joga as ideias da prática junto, os problemas que teve na sua vida, os problemas que está tendo hoje. Se não conseguir conversar sobre isso, como que a pessoa vai botar as ideias dela em ordem para ter uma conversa dela com ela mesma a respeito da prática e esses problemas ali na mente dela? Né? A grande dificuldade das pessoas é desenvolver um diálogo com si mesmo, consigo mesmo, ali contemplando a presença e suas questões da vida humana dentro da meditação contemplativa. Então, quando a pessoa não sabe como fazer isso e ela começa a conversar com alguém que tem uma noção assim razoável do processo de individuação, essa pessoa vê quantas travas é possível de ir tirando do caminho dela, né? Tá certo? Um abraço para vocês, até a próxima.